Olá a todos, a paz do Senhor. Hoje gostava de falar convosco acerca da armadura de Deus. E o texto base, como podem adivinhar, encontra-se em Efésios, no capítulo 6, dos versículos 10 a 18. Este texto usa uma metáfora que era bem conhecida por todos na altura em que a carta foi escrita, devido à ocupação romana. Paulo, ao evocar a ideia de uma armadura, todos podiam relacionar essa armadura à armadura que os soldados romanos usavam na altura. E faz uma aplicação espiritual, fazendo um paralelismo à armadura que o cristão deve usar. É possível que Paulo tenha desenvolvido um texto, que podemos ler em Isaías 59, em que o próprio Deus veste a couraça da justiça e põe o capacete da salvação para enfrentar os inimigos do povo de Deus e a promessa de um Redentor aos que se converterem da transgressão. Mas vamos ler o texto e eu vou tecer alguns comentários à medida que vamos lendo. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos de lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Por isso, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. O texto começa por se focar naquilo que é mais importante, que não devemos confiar na nossa própria força, mas que devemos pôr toda a nossa confiança em Deus para que sejamos fortalecidos no Senhor. Devemos usar toda a armadura de Deus. Tal como a armadura romana, ela só é eficaz quando é usado todo o conjunto. Se formos para uma guerra apenas com a espada, podemos ser mais ágeis, mas ficamos vulneráveis aos ataques inimigos. Se levarmos apenas o capacete, apenas a nossa cabeça fica protegida e não temos como atacar. Assim, não devemos descuidar a armadura de Deus. Ela só é eficaz quando usamos todo o conjunto. E o nosso adversário é o diabo e as forças espirituais da maldade. Mais uma razão para darmos especial atenção a todos os aspectos da armadura descrita por Paulo. Se a usarmos de forma eficaz, fortalecidos no Senhor, temos a promessa de que vamos resistir e permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça. O primeiro elemento da armadura é o cinto da verdade, e sabemos que uma das armas usadas pelo diabo é a mentira. Ele é o pai da mentira e do engano, e foi esta arma que ele tem usado logo desde o Jardim do Éden. Mas nós sabemos que Jesus é a verdade. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a verdade que nos liberta de qualquer jugo ou escravidão. Outra arma que o diabo usa é a tentação, o pecado e a falsa acusação. Ele tenta trazer até nós todo o tipo de tentação e pensamento, estando sempre pronto a acusar-nos e a trazer condenação. Mas Paulo diz-nos para pormos a couraça da justiça. A couraça é o elemento da armadura que protege o peito e as costas. Ela protege os nossos órgãos vitais. E a couraça da justiça lembra que o cristão não pratica a injustiça e a corrupção. Ele mantém a integridade e busca a santificação. E calçados os pés na preparação do Evangelho e da paz. O diabo procura sempre trazer conflitos, falta de perdão e divisão. Mas nós somos chamados a trazer as boas novas da salvação aos perdidos, e estas boas novas trazem paz com Deus. Só através do Evangelho podemos estabelecer um relacionamento com Deus e receber a paz. E esta não é a paz do mundo, mas a paz que Jesus prometeu aos seus discípulos. Deixo-vos a paz vos dou. Não vos a dou como o mundo a dá. Não permitais que o vosso coração se preocupe, nem vos deixeis amedrontar. Tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno.
Sun Tzu, no seu tratado Arte da Guerra, declarou que a invencibilidade está na defesa. Esta é uma verdade que é usada também, por exemplo, no futebol. É sabido que as equipas mais fortes são construídas de trás para a frente. Uma boa defesa é garantia de sucesso. E Paulo refere que temos como escudo a fé. E trazendo o paralelismo com o escudo romano, este era grande e retangular, cobria praticamente todo o corpo do soldado. Este escudo da fé não se refere à fé humana, como o pensamento positivo ou a sugestão positiva, mas refere-se à fé salvífica, à fé que traz salvação. Sabemos que somos salvos pela fé e pela fé em Deus. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. E porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O diabo tenta nos confundir e perturbar com as suas astúcias e projetos maliciosos. Um dos campos de batalha mais difíceis de manter a firmeza em toda a batalha espiritual é com certeza a nossa mente. A nossa cabeça é uma das partes mais vulneráveis do nosso corpo. Ela é responsável pelo raciocínio, orientação e equilíbrio. E o cristão é chamado a ter a mente de Cristo. E não há melhor proteção contra as astutas ciladas do diabo do que ter a mente de Cristo. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E o último elemento da armadura de Deus é a espada do Espírito, aquilo que o Espírito Santo usa para ministrar aos nossos corações, a palavra de Deus. Esta é a nossa arma de ataque. Quando Jesus foi tentado no deserto, ele usou apenas a palavra de Deus, as Sagradas Escrituras, para atacar o diabo. Devemos meditar nela todos os dias, de dia e de noite. Devemos conhecê-la, amá-la, estudá-la diariamente. Só assim podemos renovar o nosso entendimento e conhecer a mente de Cristo. Orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Depois de estarmos completamente equipados e revestidos com a armadura de Deus, não podemos esquecer de manter e desenvolver o nosso relacionamento com o Senhor. E é através da oração que nós podemos cultivar essa relação com Deus. Ao lermos os livros históricos no Antigo Testamento, podemos ver inúmeras ocasiões em que os líderes, antes de partirem para a guerra, buscavam a orientação e o aconselhamento através da oração. E nós devemos seguir este princípio, porque apesar de não vivermos num tempo de guerra física, há uma guerra constante pelas nossas almas, e o diabo não nos vai dar tréguas. Devemos estar revestidos com a armadura de Deus e, acima de tudo, vigilantes. Vigiai e orai para não cairdes em tentação. Deus ricamente vos abençoe e até breve.